Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, do verso de número 10 ao verso de número 13. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera, pastor. Se coloque de pé em reverência à palavra. Vamos todos ler esse texto tão conhecido. Amém. Se coloque de pé em reverência à palavra. Diz assim: naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Volta para o versículo de número 10. Eu vou estar lendo novamente para que você entenda que essa palavra fica gravada no seu coração. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão, odiarão uns aos outros. Verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos ainda de pé por um momento. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por este momento, agradecemos por estarmos aqui, agradecemos, Senhor meu Deus, meu Pai, porque nós já podemos te sentir, Senhor, neste lugar. Espírito Santo de Deus, continue falando ao nosso coração, continue, Senhor meu Deus, meu Pai, ministrando em nossa mente, Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo que irá nos fortalecer para chegar até o final. Senhor meu Deus e meu Pai, nos anima, Senhor meu Deus, meu Pai, nos motiva, nos corrige, nos coloca no eixo. Senhor meu Deus e meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige a quem ama. Senhor meu Deus e meu Pai, é uma demonstração de amor estarmos aqui. Senhor meu Pai querido santo, nós te agradecemos pela semana, te agradecemos pelo domingo, Senhor meu Deus meu Pai, que levantamos, que ainda vamos ter. Senhor meu Pai querido santo, te agradecemos porque até que o Senhor nos sustentou. Senhor, a única coisa que eu tenho para te ofertar agora é minha voz, mas que o Teu Espírito Santo seja toda a inspiração. Senhor meu Deus meu Pai, eu não consigo convencer ninguém, mas o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do inferno e da morte. Senhor meu Deus e meu Pai, então vem e nos constranja nessa manhã, Senhor, com a Tua presença. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. E quem acredita nisso, diz amém. Se sente glorificando o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Querido, confesso que desde a quarta-feira passada eu estou lendo, relendo e lendo novamente esse texto, lendo e relendo esse capítulo, e quantas coisas que Jesus nos ensina nesse texto. Mas eu acho que dos últimos meses, dos últimos tempos, é a ministração que mais me constrangeu fazer. Porque antes que a palavra chegue ao seu ouvido, antes que ela penetre no seu coração, muitas das vezes ela já me bateu a semana inteira, já me bateu já há tempo, até que saia uma ministração para o seu coração. E muitas das vezes nós sabemos o que está escrito, sabemos o que o Senhor requer, sabemos o que o Senhor faz, sabemos em quem nós podemos confiar, mas esquecemos de demonstrar aquilo que o Senhor nos pede. Senhor, e ontem eu estava fazendo essa ministração, a pastora tinha saído um pouco com o Heitor, e eu estava sozinho em casa, e comecei a ler esse texto. E me peguei me perguntando algo que eu quero que fique também no seu coração.
Será que realmente nós temos amor ainda? Será que nós não fazemos parte daqueles que se esfriou e apenas não paramos? Porque ter amor não quer dizer estar motivado. Ter amor não quer dizer estar pulando de alegria. Ter amor não é estar todos os dias na igreja porque você tem vontade. Ter amor não é isso. Ter amor não remete e nem se compara com avivamento, fogo ou qualquer outro termo pentecostal que você goste de usar. Ter amor não é isso. Ter amor é muito diferente disso. É estar quando eu não quero estar. É fazer quando eu não quero fazer. É obedecer quando a minha vontade não é obedecer. Nós podemos estar no grupo de ter esfriado e nem ter percebido. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus diz naquele tempo, neste tempo que vivemos, muitos trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros, me abandonarão. Jesus não está falando do mundo que está aí fora, não. Jesus está falando de nós cristãos, aqueles que o seguem, porque só dá para abandonar quem você um dia seguiu. Só dá para abandonar quem um dia você acompanhou. Se você nunca acompanhou, não tem como abandonar. Você nunca esteve. Tem muitas coisas que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas querendo sair de lugar que nunca tiveram. Tiveram apenas de corpo presente. Viveram apenas de corpo presente, mas nunca se envolveram. E o Evangelho requer um envolvimento. Cristo requer um envolvimento. Jesus requer intensidade nossa. Por isso que ele diz, olha, vai chegar no tempo e muitos vão me abandonar. E quantos de nós não conhecemos pessoas que já abandonaram? Quantos de nós, muitas das vezes, não convivemos sentado do lado de pessoas que um dia abandonaram? Aí nós nos pegamos pensando, mas se multiplicar a maldade ou a iniquidade, de acordo com aquilo que fala a sua tradução, o amor vai se esfriar. Então a maldade, ela é responsável pelo esfriamento do amor. Mas que maldade que Jesus está dizendo? Jesus não está mencionando sobre o que nós vemos no mundo: pai matando filho, filho matando pai, assalto, latrocínio e tantas outras coisas, corrupção que nós estamos vendo no nosso mundo. Não, Jesus está falando que a maldade está entre nós e está se multiplicando. Aí eu me pergunto, será que nós sabemos o que é amor e amar? Falar sobre amor nos dias de hoje parece até um pouco clichê, porque é a geração que mais fala de amor. A nossa geração é a geração que mais requer, que mais cobra amor, que mais cobra demonstração de amor. Querido, não tem como nos dias de hoje você passar um dia sem ouvir a palavra empatia, que é uma demonstração de amor. Nós cobramos da sociedade amor, nós cobramos dos nossos irmãos amor, nós cobramos amor da igreja, mas será que a gente sabe que amor é esse que nós estamos cobrando? Querido, eu já vi pessoas morrerem pela cobrança excessiva de amor. Um amor que não existe. Um amor que não está na Bíblia. Um amor que Cristo não nos ensinou. Hoje a representatividade de amor é você ser elogiado,
é você receber serviço em troca. A representatividade de amor hoje é você receber carinho, é você receber algo. E deixa eu te dizer uma coisa, amor nunca foi sobre receber. Demonstrar amor não é sobre receber. Eu brinco muito com a pastora. Às vezes eu brinco com ela, às vezes eu falo para ela, pastora não, né? Raquel, eu te amo. E ela sempre, às vezes ela responde, mas por que você me ama? Querido, eu poderia listar inúmeras coisas que ela faz que eu gosto. Que ela faz, que ela cuida de mim. Inúmeras coisas. Mas amor não é sobre isso. Eu até brinco com ela, eu falo, porque você é amável. Eu te amo porque eu te amo. Se você deixar de fazer, a gente pode até ter algum atrito, mas se eu amo, eu amo. Mas nós estamos visando um amor que sempre está relacionado a receber. Está relacionado a como iremos demonstrar. Querido, na nossa língua, nós não temos muitos sinônimos de amor. Amor é amor e a gente engloba tudo dentro de uma palavra só. Mas em outras línguas, o amor é muito mais destrinchado, principalmente no grego. Amor não é amor. Você tem filéus, que é a palavra de amor fraternal. Você tem o eros, que é a palavra de amor conjugal. Você tem palavras para cada tipo de amor e circunstâncias de amar. Porque eles entendem que amor não é genérico. Amor é singular. E para cada momento e cada relacionamento existe um tipo de amor. Existe o amar. Quando nós olhamos para o texto de Mateus 24, nós vemos tanto julgamento em cima disso. A igreja dizendo que a própria igreja não ama. A igreja dizendo que a igreja, atacando a igreja. Como se demonstrar serviço fosse ato de amor. Como se afagar, pegar no colo, dizer o que gosta de ouvir fosse sinônimo de amor. Jesus, existem duas coisas que ele mais pregou em seu ministério. Primeira, não foi como imaginamos que foi salvação ou foi outra coisa, não. Jesus pregou mais nesse tempo sobre prosperidade, sobre o homem entender de quem ele veio e os seus direitos em cima disso, depois de um reconciliamento. Segunda coisa, Jesus pregou muito sobre amor, mas não foi o amor que nós estamos acostumados a ver. Jesus pregou muito sobre amor ao próximo, quando ele diz em João capítulo de número 13, verso de número 31 em diante, que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, cuidar do próximo como nós mesmos. Jesus pregou sobre amor conjugal, Mateus capítulo de número 19, verso de número 6, que nós somos um só, e sendo um só, nós não fazemos mal para nós mesmos, nós não queremos mal para quem está do nosso lado, porque somos um. Jesus pregou muito sobre o amor para com Deus. E ele deixou muito bem claro que acima desse amor não existe nada. E não pode existir nada. Porque se existir alguma coisa, não é amor. E é engraçado que os outros tipos de amor, quem mais ensina na Bíblia, é João, é Pedro, é o próprio apóstolo Paulo.
Mas sobre amor para com Deus, Jesus dá uma regra de como nós demonstramos amor para com Ele. Não é de qualquer maneira. O amor para com Deus requer obediência. Jesus disse em João capítulo de número 14, verso de número 15: quem me obedece são os que me amam. Se não obedece, não ama. Jesus disse em Lucas capítulo de número 9, a partir do verso de número 23, que é necessário haver uma renúncia, se há amor para me seguir. É necessário nos negarmos diante desse amor. Jesus vai explicar muito sobre o que nós devemos entregar para Deus. E aí faz sentido a pergunta que eu lhe fiz no começo dessa ministração: será que nós temos amado de verdade? Ou fazemos parte do grupo que se esfriou, mas continuamos sendo úteis apenas, funcionais? Existem pessoas que são funcionais, mas nunca demonstraram amor com nada. Trabalham muito bem, fazem muito bem, têm uma capacidade muito boa, têm futuro, têm uma percepção do fazer muito boa, mas nunca amou, porque é apenas funcional. E não é sobre isso que Jesus fala. Até porque nós não sabemos o que é amor até encontrar com Deus. 1 João, capítulo de número 4, vai dizer que Deus é o amor. Deus não sente amor. Deus não é um ser sentimental. Ele é o próprio amor. Deus não tem momentos como nós que ama e momentos que não ama. Não, é impossível Deus se negar. Então nós só descobrimos o amor quando nos aproximamos de Deus. E aí é o perigo daquilo que o próprio Jesus nos cita no capítulo de número 24, a partir do verso de número 10. Olha, no final do tempo, naqueles dias, quando está perto da minha volta, vai ter um traindo o outro, vai ter aqueles que me abandonarão, vão um odiar os outros. Mas por qual motivo? Porque estão se afastando de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo da maldade, quanto mais eu me aproximo da iniquidade, mais eu estou distante de Deus. E distante de Deus é impossível eu saber o que é amor. É impossível. Jesus, ao encarnar, Ele não deixou de ser Deus. Ele sabia todo o aspecto de tempo e tudo aquilo que iria acontecer. Nada surpreendeu Jesus. Judas não surpreendeu Jesus. Pedro não surpreendeu Jesus. Nenhuma situação, a cruz não surpreendeu Jesus. Porque diferente do nosso tempo, nós temos passado, presente e futuro. Nós sabemos do passado, estamos descobrindo o presente e não sabemos nada do futuro. Deus não vive nesse tempo. Deus não tem a divisão dos dias como dia e noite. Deus, Ele vive no tempo eterno. O plano de Deus, Ele já está pronto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está preparando nada para você, já está pronto. Deus não está preparando uma bênção para você, a bênção já está pronta. O que ainda não aconteceu é o tempo sincronizar, é você alcançar, é você estar pronto para receber, mas tudo já está pronto. Quando
Deus olha uma história, Ele já vê o que aconteceu, o que vai acontecer e o que já está pronto. Jesus, quando se candidatou a vir, como Isaías capítulo de número 6 vai dar menção a isso, quando Jesus se coloca à disposição e diz: eis-me aqui, me envia, ele já sabia que ele iria nascer, quem iria ser o pai e a mãe, como iria ser sua infância, onde ele iria aprender, como ele iria morrer, quando ele voltaria para o céu, como ele voltaria, quando ele voltaria para a terra. Ele já sabe de tudo. E isso deixa um pouco mais complexo quando nós falamos sobre amor. Porque entenda uma coisa, Jesus encarna e não deixa de ser Deus, mesmo sabendo de tudo. Ele começa a sentir tudo aquilo que nós sentimos. Um ser que não sentia sentimento, ele era o próprio. E agora sentindo tristeza, angústia, amor, ira. Sabendo tudo o que aconteceria, sabendo tudo o que viria, em nenhum momento Jesus deixou de agir com amor. Se coloca em uma história semelhante à de Cristo, e pergunto eu, será que você conseguiria andar 3 anos do lado de Judas, demonstrando amor, ensinando, conduzindo, enviando, sabendo que ele iria te trair? Sabendo que ele iria se suicidar? Se coloque numa história semelhante. Imagina você ouvindo de Pedro: olha, por você eu morro, sabendo que poucas horas depois ele já teria negado, ele já teria se escondido. Você agiria com amor? Querido, tudo que Jesus fez foi para demonstrar o amor que Ele tem, o amor que Ele ensina e o amor que Ele espera. Jesus escolhe os 12 discípulos sabendo qual seria o meio da história e o fim da história de todos eles. Jesus escolhe os 12 sabendo quais eram as suas dificuldades e quais eram as suas fraquezas. Jesus escolhe João e Tiago sabendo que eles estavam mais ali por brigar por colocação, por posição, sabendo que estavam seguindo ele somente para saber quem iria sentar do lado do rei. Jesus escolhe a Pedro sabendo que Pedro iria retornar à sua história inicial, sabendo que Pedro iria negar, sabendo que Pedro queria decidir tudo à espada. Ele sabia da história, mas ele escolhe Pedro da mesma forma e demonstra amor da mesma forma para com ele. Sabendo que 12 leprosos não iriam reconhecer a Cristo, ele cura os 10. Sabendo que Judas iria trair, que iria vender, que iria defamar, que iria se suicidar, ele ainda escolhe Judas, caminha com Judas, divide mesa, ama, porque em Cristo não se há falsidade. Sabendo que ele iria ser crucificado, sabendo que ele iria ser ferido, sabendo que ele iria apanhar, sabendo que iriam humilhar ele, que iriam rechaçar ele, sabia tudo o que ia passando, e mesmo assim ele estava dizendo: Pai, olha, perdoa, eles não estão em consciência de saber o que estão fazendo, eles ainda não me conhecem, então eles não sabem, perdoa eles. Às vezes nós olhamos para a Bíblia, e muitos nos dias de hoje estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque o pecado que eles cometem está dizendo na Bíblia que é pecado, e eles não querem ouvir isso. A Bíblia não é um livro de juízo, a Bíblia é um livro de amor.
E aí chegamos, talvez na pior parte, para Jesus de todas as suas pregações. Porque nos últimos dias ele decide adiantar, acelerar o discipulado para eles. E ele começa a dizer muito sobre o reino dos céus e sobre o que iria acontecer, sobre a sua morte e o que iria acontecer depois da sua morte. E dentro disso nós temos o texto mais escatológico dos evangelhos, que é Mateus capítulo de número 24. E aí você se coloca na posição de alguém que ama, de alguém que cuidou, de alguém que ensinou, e iria morrer por eles, dizendo: muitos vão me abandonar. Olha, eu lavei pé, mas muitos vão trair uns aos outros. Olha, eu demonstrei amor, eu vou morrer, mas vocês vão se odiar. E a maldade vai ser tanta que o amor de muitos vai se esfriar. As pessoas estão desenhando um Deus, estão desenhando uma história que parece que tudo que Deus quer é o juízo, e muito pelo contrário, tudo que Deus quer é a salvação. Se Deus quisesse o juízo, Ele tinha criado o inferno para o homem, e Ele mesmo diz que o inferno não é criado para o homem. O inferno é para Satanás e os seus anjos. Muitos olham o capítulo de número 24 e veem: olha, muitos em meu nome vão falar, vão profetizar, vão curar, vão pregar, vão ensinar, mas eu não vou conhecê-los naquele dia. Como se Jesus tivesse prazer nisso. Como se Ele não tivesse dado a oportunidade de nós entendermos e vivermos o que é amor. O problema é que o amor que nós queremos viver hoje pode ser chamado mais de bajulação do que amor. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 13 que o amor tudo suporta. O amor vence as barreiras. O amor gera esperança. E é tudo que nós não queremos. Nós não queremos viver em comunidade porque o mundo diz que todo mundo tem inveja de nós e todo mundo quer o nosso mal, e nós acreditamos nisso. Nós não queremos amar a Deus porque o amar a Deus para nós é o fazer, é apenas fazer. Como se estivéssemos fazendo muito, ou fazendo muito bem. Querido, Jesus, Ele deixou claro em que qual era o nível de amor que Ele tem para entregar e qual é o nível de amor que Ele nos requer. Depois da sua ressurreição, Ele começa a conversar com Pedro, Tiago e João, e Ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E o original do texto, Jesus usa agapel para a palavra amor, que é um amor sacrificial, o amor que se entrega. E Pedro estava dizendo: Jesus, eu te amo, mas a palavra de amor que Pedro estava usando, ela, filéu, eu te considero. E Jesus insiste naquilo. E pela terceira vez que Jesus pergunta, Pedro começa a chorar. E Pedro responde para Jesus: Jesus, eu te amo, mas eu não consigo ainda me entregar por você.
Aí Jesus diz para ele: Pedro, hoje você é um homem que você faz o que você quer, você vai aonde você quer, mas vai chegar um dia que não vai ser assim. Vão te arrastar de um lado para o outro e pior, vão abrir os seus braços. Jesus estava dizendo: vai chegar um dia que você vai me amar ao ponto de se entregar por mim, e vão te crucificar da mesma forma que fizeram comigo. Aí eu te pergunto, aonde nós estamos enquadrando o nosso amor para com Deus? Se tudo que nós fazemos para Deus é secundário, se tudo o que fazemos dentro do ministério é secundário, se tudo que nos colocamos à disposição para fazer, nós fazemos porque gostamos, se não gostamos, não fazemos. Aí eu pergunto, será que nós estamos nos que se esfriaram, mas estão apenas funcionais? Ou realmente nós amamos? Querido, essa reflexão precisa arder no seu coração como ardeu no meu, e até me constrangeu. Porque olhar Jesus dizendo que entre nós nos odiaríamos, nos trairíamos, e pensar que isso está tudo bem, é normal. Olhar e saber que Jesus estava dizendo: olha, a maldade vai se multiplicar, e quanto mais nós vemos isso, e o amor vai se esfriar, e nós estamos preocupados com o avivamento. Nós estamos preocupados com o poder, com unção, com o fogo. Se muitas das vezes nem perto dele nós estamos querendo tudo isso. Não é o quanto você faz, não é o quanto você vem, e também não é o quanto você não vem. Porque nós estamos em uma geração que, ao falar de amor, sempre acredita que está fazendo demais, que é bom demais, que é suficiente demais, que ao ouvir que Jesus está cobrando amor, se ofende, não ao ponto de mudar, mas ao ponto de ficar todo ofendido e dizer: ah, mas isso não é para mim, porque eu amo demais, eu faço demais. Em Romanos capítulo de número 13, Paulo vai dizer: olha, nós não podemos dever nada para ninguém, mas uma das coisas que nós vamos dever sempre é amor. Ninguém vai chegar ao ápice. Nós sempre vamos estar devendo um amor, porque olhar para Cristo é olhar para um amor que nos constrange. Aí nós vivemos os nossos dias de hoje com uma falsa ilustração e uma pregação de um falso profeta dizendo que na pirâmide de prioridade, primeiro vem Deus, segundo, sua família, terceiro, o seu trabalho, quarto, a igreja. Me explica como você consegue colocar Deus em primeiro lugar, se a igreja vem depois de tudo que é seu. Você consegue me explicar isso? Vamos voltar um pouco. Se quem ama obedece, como você consegue viver agendando coisas em cima de agenda da sua responsabilidade? Como você consegue viver e dizer que você está fazendo muito para Deus, se os mínimos você não faz?
Se todo o amor que nós temos para com Deus é esperando receber alguma coisa dele. Olha, eu venho para a igreja para ouvir uma palavra. Eu venho para a igreja porque eu preciso de uma porta, porque eu preciso de uma cura. Eu venho para a igreja porque eu preciso me sentir bem. Eu preciso me sentir satisfeito. Então, quando você não estiver satisfeito, quando você não estiver curado, quando você não estiver feliz, você não vai vir. Porque você não ama, você quer receber. Nós estamos vivendo um evangelho que nos embromou muito tempo, dizendo que nós conseguimos viver em comunidade de amor, mesmo se nós não gostamos um do outro, que é só não conviver. Se você não convive, você não comunga. Se você não comunga, você não é igreja. Nós estamos sendo enganados por pregações de falsos mestres, que estão nos direcionando para qualquer outro lugar, a não ser igreja, porque ser igreja é sacrificial, e sacrifício hoje não vende, sacrifício hoje não encanta. Falar de sacrifício hoje é perder pessoas, não é ganhar. Falar de sacrifício hoje é ofender pessoas e não mudá-las. Querido, nós temos o nosso culto de domingo de manhã. Quantos de nós nos preocupamos em dormir mais cedo no sábado, porque sabemos que tem que estar dispostos no domingo de manhã, porque nós vamos entregar um culto? Você vai encontrar alguém que você ama dormindo? De qualquer jeito. Esse é o amor que a igreja hoje resplandece. É o amor que pensa só em si mesmo. É o amor que olha somente para as suas necessidades. Nós queremos falar de Cristo, mas no tempo que me cabe, quando eu tiver com a minha agenda vazia. Eu quero estar na igreja, mas quando eu não preciso de dinheiro, porque se eu precisar eu vou trabalhar. Eu quero estar na igreja, mas se não tiver um aniversário, um casamento, porque se tiver um casamento, eu preciso ir lá e a minha família. Ah, mas pastor, eu preciso cuidar da minha família, querido. Eu vou te dizer uma coisa: se você não estiver perto de Deus, nem amor para sua família você sabe dar. Se não estiver perto de Deus, você não sabe amar um filho, você não sabe respeitar uma mulher, você não sabe se submeter a um homem. Nós vamos ter discussões inúteis do que eu posso ou não posso fazer, do que a igreja permite, do que a igreja não permite. Querido, Paulo vai ensinar: olha, você pode fazer tudo, o que você quiser. Você precisa saber se isso te convém fazer. Ah, mas se eu faço algo, eu preciso que todo mundo veja. Eu preciso ser reconhecido. Esses dias eu vi um post, querido, ridículo. Inútil. Eram algumas frases dizendo: olha, eu desisti da igreja porque a igreja toma muito tempo meu. Eu desisti de fazer para líderes, porque líderes nunca me reconhecem enquanto eu estou fazendo. Eu desisti de ter o compromisso de ir ao culto, porque eu não quero ninguém me cobrando, mas eu não desisti de Deus. Quem disse isso? Quem disse isso?
Querido, Zacarias vai receber uma palavra do Senhor dizendo: Zacarias, pode andar dois juntos se não estiverem de acordo? O próprio Deus responde e diz que não. Eu não ando com o povo de Israel porque eu não estou de acordo com eles. E nós estamos pregando que Deus é amor, de qualquer forma, de qualquer jeito. E nos espantamos quando Jesus nos revela o que vai acontecer naquele dia. Que muitos vão dizer: Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu fiz milagre. E Jesus vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Não é sobre o quanto de Jesus nós falamos, é o quanto Ele nos conhece, é o quanto que Ele fala de nós. Repara numa história que nós estamos até nos dias de hoje tratando como uma ilusão, mas repara no primeiro capítulo de Jó. Deus vai dizer que estava em meio a uma reunião, Satanás se apresentou e Deus foi falar de Jó. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: meu irmão, se Deus falar hoje de você, o que Ele tem para dizer? Se tudo que nós fazemos é demais, eu posso deixar tudo para depois que está tudo bem. Ei, querido, sexta-feira eu estava até conversando com os líderes e eu falei para eles: olha, nós trabalhamos para a mesma pessoa. Ninguém trabalha para mim, eu trabalho para o mesmo dono da obra que você. E se nós não entendemos isso, o amor vai se esfriar, pessoas vão abandonar, e nós? Para onde nós vamos? Nós vamos ficar apenas sendo funcionais no reino, só fazendo, sem amor nenhum? Eu subo, eu toco para mim, eu canto para mim, eu prego para mim, eu limpo para mim. Até quando? Até quando nós vamos suportar isso e não vamos embora também? Até quando nós vamos ficar olhando para as pessoas esperando o que não fazemos? Até quando nós vamos ficar criticando a obra do irmão, se é uma obra que nós nem começamos a fazer? Até quando vamos ficar falando dos frutos de A e de B, se nem frutos nós temos? Até quando? Até quando vamos ficar batendo no peito falando: Senhor, eu te amo, nas poesias, nos louvores, mas quando Deus requer alguma coisa de você, você cai fora? Até quando você vai ficar: ai Senhor, eu preciso, mas quando Deus fala: eu preciso de você, você não. Essa parte do relacionamento eu não quero. Eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus me prospere. Mas Deus não pode esperar nada de mim. Até quando vamos achar que isso é amor? Até quando vamos ficar vivendo frios, achando que estamos quentes? Até quando dos nossos lábios vai sair poesias, mas não sai adoração? Porque a adoração é expressão de amor. Adoração é para quem ama. E Deus não está pedindo um amor fraternal para você. Deus não está pedindo um amor por reconhecimento. Deus está pedindo um amor sacrificial, da forma que Ele se entregou. Ele espera que você se entregue. Pessoas desistem do Evangelho quando chegam nessa parte.
Sabe por quê? Porque nós esperamos que quando estamos desistindo do Evangelho, porque não queremos nos entregar, nós esperamos que alguém venha e nos estenda a mão e não deixe a gente ir embora. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Jesus começou a dizer para o povo: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer me seguir, você vai precisar morrer. Se você não morrer, você não vai achar a vida. As pessoas começaram a ir embora. Pedro tinha o mesmo pensamento que nós temos hoje e disse para Jesus: Jesus, olha, a pregação está pesada. Jesus, as pessoas estão indo embora. Jesus olha para ele e fala: aparta de mim, Satanás. Você também não quer ir com eles. Não é número. Nunca foi sobre número. Nunca foi. Evangelho não é sobre quantidade. Quem trabalha com número na Bíblia é Satanás. Nunca foi sobre isso. Foi sobre a entrega, foi sobre o amor, foi sobre o carinho, foi sobre a intensidade, a disponibilidade de amar. Eu amo, mas se eu tiver alguma coisa melhor eu não vou. Eu amo, mas se eu tiver alguma coisa mais séria eu não faço. Isso é coisa para pastor. Pastor que tem que estar todo dia, doente ou não, pastor que tem que ir. Não, querido, é quem ama. É quem ama. Eu não venho para a igreja porque eu sou pastor. O dia que eu vier para a igreja porque eu sou pastor, eu já me desviei há muito tempo. Eu venho para a igreja porque eu amo. O dia que o meu cargo me trouxer para a igreja, eu já estou frio há muito tempo. Porque amar é fazer mesmo quando não quer. Você acha que eu quero estar todo dia na igreja? Não, querido, não, eu também canso, eu também fico doente. Mas eu amo. E amar é fazer quando você não quer. Amar é ir quando não dá. Isso é amor. Fazer quando quer, ir até onde quer, da forma que quer. Se não concorda, não se envolve, querido. Se esse for o seu pensamento, talvez você nunca leu a Bíblia. Porque eu duvido você concordar com 10% do que a Bíblia fala. Porque tudo que a Bíblia fala, ela vai de encontro com aquilo que a nossa carne quer, aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que a nossa carne é impulsionada. Chegou a hora, querido, de nós sabermos em qual grupo nós fazemos parte. Se estamos naqueles que vão chegar até o fim, ou se já estamos frios, só estamos funcionando. E eu vou te dizer uma coisa: se dentro do seu entendimento, dentro do seu pensamento, você ainda está ouvindo tudo isso e achando que você está certo, talvez você é o que mais está errado. Porque nós vamos dever o amor o resto da vida. Nunca vai estar bom. Mas nós temos costume de entregar meio, porque as pessoas não podem saber que nós temos problema com amor. As pessoas não podem saber que estamos tristes. As pessoas não podem saber que estamos caindo. As pessoas não podem saber nada. Nós somos super-heróis. É esses super-heróis que vão chegar naquele dia e vão dizer: olha, Senhor, eu profetizei, eu fiz cadeirante andar, eu ressuscitei mortos. Mas nunca foi sobre obra. Sempre foi sobre o amor. Nunca foi sobre o que você sabe fazer ou o que você não sabe. Nunca foi sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. Você acha que no meu lugar não existe ninguém mais preparado para estar? Você acha que no seu lugar não existe ninguém mais capacitado para estar? Não é sobre capacidade, nunca foi. Até porque,
Se fosse por capacidade, querido, eu nem estaria aqui. Porque ninguém teve coragem de pôr a mão onde eu estava, só ele. Ninguém foi lá dizer, olha, volta. Não, ninguém tinha coragem, muito pelo contrário, da própria igreja eu escutava que eu não tinha mais jeito. Foi só ele. Aí agora, no mundo eu dava tudo de mim. No mundo eu varava a noite. No mundo eu tinha a palavra. E quando eu entro dentro da igreja eu não tenho. Eu não tenho a mesma intensidade que eu tinha no mundo. E querido, tem alguma coisa de errado. Você ama mais o mundo do que Cristo. No mundo passava 3, 4 noites sem dormir. Na igreja, se o culto passar 20 minutos a mais, você já está desesperado. Que amor é esse? Que intensidade é essa? Que disponibilidade é essa? Querido, no nosso tempo, nós vamos ver muita traição, nós vamos ver muitas pessoas se odiando. Mas depende de nós saber qual é o lado que nós estamos. Feche seus olhos por um momento nessa manhã. Ontem, preparando essa ministração, eu me constrangi. Porque eu falei, Senhor, perdoa tanta oração que eu fiz sem amor e somente para pedir, porque eu estava precisando. Senhor, perdoa quantos cultos eu entrei porque eu precisava de uma palavra. E eu não te entreguei nada. Senhor, perdoa quantas vezes eu fui por responsabilidade. Se o Senhor nunca pediu responsabilidade, o Senhor pediu amor. Ei, querido, Deus não quer a sua responsabilidade, Deus não quer o seu comprometimento, Deus não quer a sua capacidade, Deus quer o seu amor. Porque se Ele tem o seu amor, Ele tem o seu comprometimento, Ele tem a sua responsabilidade, Ele tem a sua capacidade. Você entendeu? Deus não quer a sua razão, Deus quer o seu coração. Chega um momento de nós entendermos o que é Evangelho, querido. Às vezes eu falo para Deus, eu falo, Jesus, eu até queria às vezes entregar uma chave, eu queria também às vezes entregar umas bênçãos, porque eu também canso e eu estou 20 anos pregando o mesmo Evangelho, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da conversão. E a gente nem sempre é amado por isso. Mas ontem, na mesa de casa, eu me peguei chorando sozinho, dizendo, Senhor, me perdoa. Porque eu não te amo quando eu quero fazer o que eu quero. Eu te amo quando eu faço até mesmo o que eu não quero. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tomei a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.